preparei meu relatório como se contasse uma história, pois quando criança aprendi em meu planeta natal que a verdade é uma questão de imaginação. Eu li A Mão Esquerda da Escuridão. O livro A Mão Esquerda da Escuridão foi escrito pela Ursula Le Guin e foi publicado nos Estados Unidos em 1969. Ele é um livro de ficção científica. Conta a história do Gimli. O Gimli nasceu no planeta Terra, mas ele atua como uma espécie de emissário. Ele viaja para planetas que ainda não fizeram contato com uma civilização alienígena e tenta convencer os líderes desses planetas não só a permitirem esse contato, como a se filiarem a uma liga interplanetária, o Ecumen. O Ecumen ele media as relações entre os planetas, o livre comércio, a troca de informações, de tecnologias. E nisso, o Gimli é enviado em missão para o planeta Gethen, ou Planeta Inverno, como ele é chamado pelos primeiros exploradores. Os habitantes do planeta Gethen, os Gethenianos, eles são muito parecidos com os seres humanos, a ponto do Gimli poder caminhar entre eles e quase não ser percebido. Mas eles possuem uma característica que os torna únicos. Eles são seres andrógenos e assexuados a maior parte do tempo. Uma vez por mês, durante poucos dias, eles entram num período sexualmente ativo, quando eles assumem um dos dois sexos, ou homem ou mulher. E isso sempre varia. O que significa que uma mesma pessoa pode ser mãe de uma criança e pai de outra. Essa peculiaridade deixa o Gimli completamente chocado. Para o Gimli, a sexualidade é a primeira característica que define a personalidade de uma pessoa, a sua forma de pensar, o seu modo de agir. E ele não tem a menor ideia de como se relacionar, de como lidar com os Gethenianos. O interessante é que mesmo conversando com seres andrógenos, ele tem a necessidade de o tempo todo ficar classificando as ações aí do interlocutor como femininas ou masculinas. E ele vai revelar todo o seu machismo ao sempre associar atitudes negativas com ações típicas de uma mulher, uma capacidade para fazer intrigas ou uma conversa sem conteúdo, por exemplo. Agora, tentem imaginar como seria viver em uma sociedade sexualmente igualitária, onde as pessoas não são julgadas por serem homens ou mulheres, mas simplesmente como indivíduos. É um baita exercício de imaginação, porque a nossa própria sociedade, ela é, e provavelmente vai continuar sendo durante um bom tempo, uma sociedade patriarcal. Existe um diálogo do grego Sócrates, um dos pais da filosofia ocidental, que eu considero bastante emblemático. Ele diz que ele teria uma profissão muito melhor do que a profissão da sua mãe, que era parteira, porque as mulheres só seriam capazes de gerar filhos, enquanto os homens seriam capazes de gerar ideias. Então, sempre foi esse o papel reservado às mulheres, na maioria das culturas, uma vida doméstica, enquanto os homens podiam alçar voos mais altos, podiam se dedicar à vida política, à intelectualidade. Mas as reflexões sugeridas pela autora nessa obra não vão se limitar à questão de gênero. Ela também está interessada em outras dualidades. Na verdade, na própria tendência que o ser humano parece possuir em sempre rotularizar as coisas, classificá-las em dois polos, um positivo e um negativo. É assim com o feminino e masculino, mas também com bom e mal, certo e errado, luz e trevas. Essa última dualidade, aliás, ela é lindamente discutida nesse livro. O próprio título, A Mão Esquerda da Escuridão, faz menção a isso. Para nós, terráqueos, as trevas são sempre associadas a algo maligno. Mas para alguns habitantes do planeta Gethen, as trevas elas não são a ausência de luz, e sim uma luz que nós não podemos ver, que nós não temos a capacidade de enxergar. Então o problema não está nas trevas, está nos nossos olhos. E é justamente para conseguir ver o mundo além dessas dualidades, como um todo, como algo inteiramente brilhante, que eles evoluem, que eles estão em constante metamorfose. Eu comecei a ler esse livro e não larguei mais. Eu li num fôlego só. Eu fiquei completamente apaixonada pelo livro. Durante toda a leitura, eu tinha a nítida impressão de que ele estava mudando o meu mundo, a minha forma de ver a vida. Porque tem livros que são
assim, eles são capazes disso. Essa é a minha melhor leitura do ano, uma das minhas melhores leituras da vida. E não, eu não estou exagerando, é porque eu nunca tinha lido nada como A Mão Esquerda da Escuridão. E eu queria aproveitar esse finalzinho de vídeo para falar para vocês sobre um dos personagens do livro, o goetheniano Straven. O Straven, ele é um personagem deslumbrante. E se eu não tinha citado ele até o momento para vocês, é porque quanto menos vocês souberem sobre Straven, melhor. Mas é o relacionamento que ele vai estabelecer com o Gimli, um relacionamento entre dois seres, literalmente de mundos diferentes, que vai dar todo o tom da história. Então, se vocês, assim como eu, também se arrepiam com personagens bem desenvolvidos, magistralmente desenvolvidos, é mais uma razão para vocês se aventurarem em A Mão Esquerda da Escuridão. Abraços e até a próxima!